A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Vamos falar do pecado de Adão, porque foi a partir de Adão que o pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então todo o mal que nós vemos na humanidade hoje é fruto da rebelião do homem com relação à lei de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia e vamos ler. Gênesis, capítulo 3, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus lhe disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E o homem declarou: Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu nome à sua mulher de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com eles vestiu Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos definir pecado como, na verdade, desobediência ao mandamento de Deus. Uma das palavras gregas do Novo Testamento, que é traduzida por pecado, ela significa errar o alvo.
o homem e a mulher, né? Primeiro a mulher, depois o homem, foram seduzidos a desobedecer a Deus. Satanás colocou dúvidas sobre o governo de Deus, sobre a bondade de Deus, perdão, e assim Eva achou que comendo do fruto teria benefício, quando na verdade essa desobediência lhe custou muito caro. E Adão, seduzido por sua esposa, também comeu dessa fruta, né? Quando Satanás, incorporado na serpente, começou a tentar Eva, ele começou a mostrar a beleza do fruto, né? E assim criou-se uma cobiça, um desejo por aquele fruto. Satanás também lançou a sua semente maligna, dizendo que o homem poderia ser igual a Deus. Ponha uma coisa na sua cabeça, né, irmãos? Existe um único Deus, nem eu nem você somos Ele. Deus pode todas as coisas, nós não. Deus tem todo o poder, nós não. Existem atributos da divindade que não são comunicáveis aos homens, ou seja, só Deus tem toda a sabedoria, somente Deus é onisciente, né? Sabe todas as coisas, somente Deus é onipotente e somente Deus é onipresente. Deus pode todas as coisas, o poder dele não tem limites, né? Ele tem poder sobre a sua criatura e ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo que o homem tem feito, toda essa tecnologia que nós vemos hoje, as câmeras, o homem pode olhar a lua, olhar o espaço, ele ampliou a sua capacidade de visão através dos binóculos, das lunetas, dos telescópios. O homem criou a televisão, o computador, tudo isso é feito com uma pequena parte de inteligência que Deus deu ao homem. E Deus é muito mais sábio do que isso. Deus é Ele que criou o homem e Ele que deu a sabedoria para o homem, né? Paulo diz que Deus pega os sábios na sua própria sabedoria. Então Deus ele tem todo o saber e todo o poder. Não vamos nos maravilhar, né? A galinha ela dá uns voos altos, mas ela não voa igual um gavião, né? Não pense que você pode o que Deus pode, não. Né? Nós não podemos, nós somos seres finitos e essa foi a sedução, né, do inimigo. Nós vemos aqui as consequências que o pecado trouxe ao homem, foram consequências graves, né? A primeira consequência que eu quero destacar é que a terra, que era um paraíso, se tornou um lugar mais difícil de sobrevivência. A terra não tinha praga, né? Adão não tinha dificuldade em tirar o seu sustento. Então Deus disse: olha, agora o seu sustento ficará difícil. Uma vez um amigo me perguntou: Samuel, por que Deus fez um mundo assim, tão cruel, um animal devora o outro? E eu disse para ele: olha, esse mundo que você está vendo hoje não é o que Deus criou. Esse mundo que você está vendo hoje é o mundo afetado pelo pecado. É o mundo depois do pecado. Porque Deus disse: maldita será a terra. Então, quando Deus fez, tudo era bom, a dieta era vegetariana. Tanto é que no milênio a Bíblia fala lá no livro de Isaías que o cordeiro vai pastar com o leão, né? A criança vai colocar a mão na toca da serpente e a serpente não vai lhe ferir. Então havia uma harmonia entre os homens e os animais. O mundo era um paraíso, um lugar de delícias, um lugar maravilhoso. E ele se tornou isso que nós vemos a partir do governo humano. A partir do momento que o homem disse: não, eu não vou fazer do jeito que Deus manda, eu vou fazer do jeito que eu acho certo, do jeito que eu quero. E aí surgiu a maldade, a dominação, a cobiça, a violência, e aí surgiu a morte, né? Um dos efeitos do pecado é a morte física. Deus disse a Adão: tu és pó, ao pó voltará. Então assim o homem passou a morrer. O homem se tornou mortal e ele pode também morrer espiritualmente, porque o pecado separou ele de Deus. O homem não conseguiu mais se relacionar com Deus, visto que ele tinha desobedecido a Deus. O Senhor Deus multiplicou as dores da mulher no parto e fez ela, né, ser dominada, governada pelo seu marido. Então esses foram os castigos que surgiram a partir do pecado. E se nós olharmos para esse cenário, a gente fica até desolado. Poxa, mas o pecado destruiu mesmo, né, a relação do homem com Deus, trouxe consequências terríveis para o homem. Será que não existe solução? Existe.
O Senhor já prometeu que do descendente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Jesus. O Senhor falou para a serpente: ó, você vai ferir o calcanhar dele e ele lhe ferirá a sua cabeça. Jesus Cristo. Paulo fala que através de Adão todos pecaram, porque todos nós desobedecemos a Deus, a semelhança de Adão, né? Todos nós um dia desobedecemos algo que Deus nos ordenou. Adão pecou e nós acompanhamos o seu pecado. Adão, ele representa a raça humana, porque toda a raça humana se tornou rebelde a Deus. Nós herdamos um mundo caído, nós aprendemos o pecado. E todos nós pecamos e por isso também sofremos as consequências do pecado. Talvez você diga: ah, mas eu sou bom. Tem gente que pensa, né, que é bom bastante para merecer o céu. Precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que ninguém merece o céu. Talvez você seja bom aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, que tudo vê, que vê o nosso coração, o Senhor Jesus, por exemplo, disse, né, que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério. Então nós temos dentro de nós a semente do pecado, que precisa, na verdade, ser dominada, precisa ser restaurada e transformada. Deus quer regenerar o seu coração, Deus quer te fazer um novo homem, uma nova mulher, né? Tirando os efeitos do pecado. Então todos são pecadores e necessitam da graça de Deus. Pegue os mandamentos do Senhor. Vamos falar rapidamente aqui e você vai ver que todos pecaram. A palavra de Deus diz: não roubarás. E você diz: ah, mas eu não roubo ninguém, nunca peguei nada de ninguém, nunca peguei R$ 1 de ninguém. Olha, quando você compra um produto que não sabe se é de origem honesta, você pode estar roubando, colaborando com o crime, né? Aqui em Lorena tem uma feira que chama Feira da Barganha, que existe em vários lugares do Brasil, que em outros lugares é chamado de Feira do Rolo. Lá só tem coisa roubada e tem crente que vai lá comprar coisa roubada, né? Então você está desobedecendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: não dirás falso testemunho. E você diz: não, mas eu não digo falso testemunho. Quando você passa para frente uma notícia que não sabe se é verdadeira, uma fofoca, quando você fala mal de alguém sem saber se aquilo é verdade ou não, você está dando um falso testemunho, né? Isso desagrada a Deus. A palavra de Deus diz para não cobiçarmos nada do nosso próximo. A palavra de Deus diz para não adulterar, né? Você fala: mas eu não traí minha esposa, mas a palavra de Deus diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. O Senhor Jesus, ele ampliou alguns mandamentos, né? E ele disse o seguinte: que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então, se você guarda ódio no seu coração de alguém, isso é um pecado. Então, todos nós estamos sujeitos ao pecado e podemos, em algum momento da nossa vida, desobedecer a lei de Deus. Mas, veja que interessante, Paulo disse: por um homem entrou o pecado, por um homem pode entrar a salvação. Todos podem ser redimidos do seu pecado e transformados através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi um homem justo que entregou a sua vida por nós. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, ele começa a desfazer os efeitos do pecado na sua vida. Você pode viver bem aqui na terra, Deus pode te abençoar, te prosperar, te dar um bom emprego, te dar uma família e fazer com que seu sustento não seja tão difícil de ser conquistado. O Senhor pode mudar essa maldição que foi dada a Adão e nos atingiu também, e você pode ter no seu trabalho uma fonte de renda que não seja tão dura e tão difícil de você conquistar, né? O Senhor Deus, ele nos deu a vida eterna. Por mais que você morra, o seu corpo volte ao pó, ele quer te ressuscitar para nunca mais morrer. O Senhor quer restaurar, através de Jesus Cristo, a comunhão que você tinha com Deus, porque Adão era amigo de Deus, Deus conversava com ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome eu concederei. Então Jesus pode te religar, te restaurar, fazer com que você tenha comunhão com Deus novamente, fazer com que você deseje as coisas de Deus novamente. Nós precisamos ser livres dos efeitos do pecado.
O apóstolo Paulo fala para aqueles que creem em Jesus que vocês estão agora debaixo da graça e o pecado não mais terá domínio sobre vós. Nós que somos crentes, nós até erramos, mas nós não temos prazer no pecado. Quando a gente peca, a gente fica triste. E durante toda a nossa vida acontece um processo que é o processo de santificação, em que Deus começa a nos separar do pecado. Você começa a não ter mais prazer no pecado. O seu coração é mudado. Você começa a desejar as coisas de Deus. Nós precisamos, né? O homem precisa ser restaurado, precisa tirar do seu coração a maldade, os efeitos do pecado, da desobediência ao nosso Deus. Amém? Se você que está me ouvindo nunca entregou a sua vida ao Senhor, hoje é o dia, hoje é o momento. Você está cansado do pecado, hoje é o momento. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia. Pedimos, Pai, por aquela pessoa que ainda não entregou a vida ao Senhor, que está entregando agora, que o Espírito Santo possa começar a agir nesse coração, Pai, tirando os efeitos do pecado, tirando o domínio do pecado, Pai amado, e que ela possa ser uma nova criatura, Pai, que possa ser um pecador, que não peque mais. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, Ele quer te tornar um pecador que não peca mais. Vou dar um exemplo para você. Eu, quando era adolescente, eu comecei a fazer um curso de eletricista, né? Minha mãe falou, não vai ficar na rua à toa, não, vai estudar. E eu saía da escola, que eu fazia o ensino médio, ia para minha casa, almoçava e de tarde eu ia estudar eletricidade, né? Eu me formei eletricista. Eu nunca exerci essa profissão, né? Nunca trabalhei nessa profissão, mas eu sou, porque eu tenho um diploma, eu tenho um conhecimento, né? Então, irmãos, enquanto você estiver aqui nesse mundo, você é um pecador, que você tem um corpo de pecado. Mas você não vai mais praticar o pecado. O pecado não vai ter domínio na sua vida. O pecado vai ser na sua vida um acidente, né? De vez em quando você pode cometer uma falha, um erro, mas ele não vai te dominar, você não vai ser mais escravo do pecado, né? Você vai ser livre para a glória do Senhor. Amém? Um abraço, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te acompanhe até o nosso próximo encontro.